Deus abençoe, bola pra frente. Senhoras e senhores, Jéssica Wisniewski here. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui no seu canal. Isso aqui é como se fosse mais uma call nossa, a gente passa o dia todo junto. Essa, sem dúvida, é uma das entrevistas mais esperadas do meu coração aqui para falar com vocês. Não que eu não saiba da vida dela, mas eu quero que vocês também conheçam a Jéssica, que eu conheço. Amiga, seja bem-vinda, que é um Muito bate-papo obrigada. muito tranquilo, nada que você já não conheça, nada do que a gente já não faça todos os dias, juntos. Obrigado do seu tempo e disponibilidade. Não que você tivesse alguma escolha, né? Porque é a sua obrigação tá aqui. Nós vamos começar do começo, tá? De curiosidade mesmo, pra gente dar um background da sua vida, pra gente comentar um pouquinho sobre a sua história de formação, de onde você veio e tudo mais. Quero contar pra vocês aí de casa que Jéssica é formada em contabilidade. Ela é do Paraná, assim como eu, e eu vou deixar ela contar um pouquinho mais sobre isso. Jé, quando foi que você se formou? Conta pra gente da onde que veio essa vontade de fazer contabilidade, se você já tinha uma vez, já trabalhava na área antes disso, ou então não, sempre foi boa com organização e muitos números e muitas fórmulas e muito dinheiro. Como é que foi? Conta pra gente. Oi, pessoal, eu sou de Curitiba, nasci e cresci em Curitiba. E a contabilidade entrou na minha vida naturalmente. Acho que desde pequenininha eu sempre brincava de ter escritório em casa. Eu fazia um escritório e papéis. Eu falava que eu queria trabalhar em escritório, mas eu não sabia o que fazer direito da minha vida. E por questões financeiras também, né? O curso de contabilidade na época era um curso mais acessível. Então comecei com a contabilidade e comecei a trabalhar desde o primeiro ano de faculdade. Então eu comecei como estagiária. Eu trabalhava na Fiat e de estagiária eu fui contratada, trabalhei lá por 2 anos, depois queria mais, queria crescer na minha carreira, enfim, ter outras experiências, e fui trabalhar na Volvo, que é uma multinacional, né? E aí foi lá que a minha vida virou uma chavinha, porque é lá que me conectei com pessoas, né? Uma galera mais experiente, onde eu quis crescer de vida mesmo, corri atrás de aprender o inglês, e mudar minha carreira, conhecer pessoas. Foi lá que eu cresci um pouquinho mais na contabilidade. Trabalhei na contabilidade, depois eu mudei para o departamento de tax. E a partir daí foi onde começou a minha trajetória para os Estados Unidos. Antes de você vir de vez para os Estados Unidos, você visitou os Estados Unidos algumas vezes? Como que foi essa sua história com os Estados Unidos? No início eu não tinha vontade de vir para os Estados Unidos. Eu queria aprender o inglês, eu queria conhecer lugares, pessoas e inicialmente eu queria fazer um intercâmbio no Canadá. Eu queria continuar trabalhando onde eu estava, na área que eu estava, fazer um intercâmbio no Canadá. E eu comecei a me interessar mais por isso. E aí foi um grande amigo meu, que eu me lembro até hoje, que ele passou pela minha mesa e perguntou como que tava a história de estudar fora, e ele falou assim: você já ouviu falar no processo de au pair, no programa de au pair? E eu não fazia ideia do que era o au pair. E fui pesquisar. E aí eu me interessei, porque é um programa onde você tem a possibilidade de morar até 2 anos nos Estados Unidos legalmente. Você mora com uma família americana, então você desenvolve o inglês, tem contato com a cultura, trabalha de babá. Você vai cuidar das crianças e tem uma remuneração por isso. Na minha época, que foram 10 anos atrás, a remuneração era bem pequenininha, então era $195 por semana. Você trabalhava de babá, tinha os horários, o schedule, né, que a família tinha um horário máximo que você poderia trabalhar. E você morava com a família e estava ali no dia a dia deles. E aí eu me interessei por isso. Fui atrás, fui pesquisar de como funcionava, o que tinha que fazer ou não. Foi onde eu comecei o processo. É um processo, acredito que atualmente deve ter mudado alguma coisa depois de tanto tempo. Você basicamente tem que ter experiência com crianças, e eu tinha na época, né? Eu já tinha cuidado de crianças antes. Ter pelo menos o básico do inglês. Minhas melhores amigas na época agarraram com as 2 mãos, então uma fazia os videozinhos comigo, a outra chamava a criançada da vizinhança para fazer vídeo, e todo mundo entrou nessa. Você faz todo esse processo, você precisa demonstrar num videozinho, se apresentar, mostrar que você Tipo sabe... Big Brother, gente. Isso, tipo Big Brother. Então você precisa fazer um videozinho se apresentando a sua cidade, a sua família, que você tem habilidades na cozinha, que você tem habilidades com criança. Então as minhas amigas super me ajudaram com esse rolê todo. E quando você tá ok com isso,
eles fazem uma submissão online, e aí você fica online para se conectar com as famílias. Então eu tava ainda trabalhando e tava mexendo com isso. Quando eu vi que realmente a coisa ia pra frente, eu saí do meu trabalho. Eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava. Aí entrei num processo de conversar com as famílias. E aí é onde você tem que ter o match, né? Você tem que gostar da família onde você vai morar, e eles também têm que estar de acordo com você, gostar de você, da sua personalidade e tal. Eu conversei na época com 3 famílias. Foi bem rápido, assim. Na terceira família a gente já teve o match. E aí eu embarquei. Então eu vim pra cá a primeira vez, minha primeira viagem internacional, como au pair. Eu vim morar em New Jersey, onde eu moro atualmente. Morei 1 ano com essa família, foi uma experiência maravilhosa. Eu cuidava de 2 crianças. Decidi estender para o 2º ano. Então você pode ficar 1 ano com o visto J1 de au pair e tem a opção de estender por mais 1. Eu decidi estender e eu queria uma nova família, uma nova experiência, queria tudo novo. E aí eu fui em busca da 2ª família. E a agência, ela te dá um prazo para se conectar com uma outra família. Se eu não me engano, são 30 dias. Eu não lembro exatamente agora, né? Como que deve estar, né? E aí eu conversei com 17 famílias. Meu Deus! Eu conversei com 17 famílias. E aí eu tive o match com a minha 2ª família, passei mais 1 ano como au pair, finalizei o meu ano de au pair e voltei para o Brasil. E aí cheguei no Brasil e a gente já não se sente mais em casa depois que conhece o mundo, conhece lugares, culturas. Passei 6 meses no Brasil. Aí eu fui trabalhar dando aula de inglês na escola que eu estudei por muito tempo. Eu estudei no CCAA, em Curitiba. E quando eu voltei, eles me ofereceram a oportunidade de dar aula de inglês. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Fiquei lá por 6 meses e vim pra cá passear de novo. Vim aqui, passeei um tempo, voltei pro Brasil e continuei naquela minha inquietude de querer mais. E não sabia, né, se eu queria continuar com a contabilidade, se eu queria continuar na área. E foi quando eu vim em 2019. Um pouquinho antes de começar a pandemia, eu cheguei em 2019 e foi aí que eu fiquei aqui de vez. Então teve todo um processo, né? Você veio, teve experiência nos Estados Unidos, foi mordida pelo mosquitinho do American Dream e aí depois resolveu voltar. Quando você veio para os Estados Unidos e aí ingressou no trabalho de maneira mais formal, né? Vou colocar dessa forma. Quais diferenças, culturalmente falando, de trabalho você sentiu entre o Brasil e os Estados Unidos? Primeiro de tudo, a diferença que eu mais senti é que para eles aqui o que importa é você saber fazer e não o seu cargo, a sua experiência que você teve, porque no Brasil o pessoal é muito de qual é a sua posição na empresa, qual cargo você tem na empresa, você é gerente, você é um sênior, né? E aqui não, aqui o que importa para eles é você saber fazer o seu serviço, se você sabe fazer. O primordial de tudo é ter o mínimo básico, que é o inglês, né? E saber executar aquela tarefa. Então eu senti muito isso. E eles também, a gente no Brasil tem o costume de ir além do que a gente foi contratado para fazer, né? E aqui a cultura deles se você foi contratado para mover aquela caneta da esquerda para a direita, essa é a sua função. Você só tem que mover a caneta da esquerda para a direita. É isso que você tem que executar. Então acho que o que eu mais senti foi essa parte deles executarem exatamente o que eles foram contratados. E o calor humano também. Porque aqui no Brasil a gente faz muita amizade no trabalho, conhece muitas pessoas, faz muito networking. E aqui eles não têm essa cultura de fazer tanta amizade no trabalho. Eles vão para o trabalho, executam o que tem que executar e voltam para casa. É isso. É muito engraçado como isso reflete até nas amizades que a gente faz culturalmente com outros brasileiros aqui. Porque o brasileiro já olha torto pro outro e fala assim, ei, outro brasileiro ali, acaba criando bond, né? Acaba criando conexão mais fácil. Sobre essa questão de adaptação por aqui. Eu sei que você é muito metódica, organizada, detalhista e tudo mais. Você acha que esse plano de fundo de contabilidade que você tem te ajudou no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos? Com certeza. Sem dúvida alguma. Eu já tinha experiência basicamente como se fosse escritório, né? Trabalhei em grandes empresas no Brasil, então eu tinha ali a experiência de Office, experiência com programas mesmo de Excel, Word, o básico.
hoje em dia, o que todo mundo deveria saber. Então, com certeza, ajudou muito o meu background. Então, os trabalhos que eu fui aqui, basicamente, quando eu chegava no trabalho, não era minha função, mas eu sempre acabava puxando pro financeiro, organizando uma planilha, fazendo alguma coisa para melhorar ali no meu ambiente de trabalho. E como é que foi para você conquistar esse espaço que você conquistou fora do seu país, num outro idioma, começando do zero, porque aqui nos Estados Unidos, você aí de casa não sabe, a gente vem para cá e a gente é ninguém. Por mais que a gente tenha graduação no nosso país de origem, a gente chega aqui e começa do zero, a gente tem que se provar mesmo. Então, como foi isso pra você, de conquistar esses espaços? Foi bem difícil, caminhada longa, é uma jornada. E não pode desistir, né? Para quem tá assistindo, para quem tem interesse, o mais importante é não desistir e fazer o seu melhor sempre, independente do que você tá fazendo, é mostrar o seu melhor trabalho. A língua foi um desafio, porque a gente acha que fala inglês, né? Por ter morado 2 anos com famílias americanas, então eu já tinha um nível de inglês legal, mas ligar para uma corte de imigração, fazer uma ligação um pouquinho mais formal, a gente fica com medo, mas vai com medo mesmo. A gente tem que ir com medo mesmo, quando não entende, pergunta de novo, ser humilde para aprender e falar que não sabe como faz, se alguém pode te ensinar, para que lado você vai, qual andar do prédio que você tem que ir, você vai, com quem você fala. Então eu acho que tem que fazer o seu melhor, sempre, independente do seu cargo, posição. Como você falou, a gente começa de baixo, a gente recomeça uma vida e recomeça uma carreira aqui. Então tem que ser humilde o suficiente para dar o seu melhor e querer aprender com quem tá em volta, com quem tem mais experiência, mais tempo aqui nos Estados Unidos. Você sentiu alguma barreira de preconceito por você ser imigrante nos trabalhos que desde que você chegou, né? Assim, você sentiu essa barreira? Eu senti um pouquinho de resistência em a pessoa acreditar que eu era boa o suficiente. Então eu sempre tinha que estar me provando de que eu era capaz, que por mais que o inglês não fosse a minha primeira língua, eu conseguiria resolver aquilo, que eu era capaz e eu era capaz de aprender mesmo o que eles estavam ali, que eu tinha que executar no meu trabalho, mas eu senti esse tipo de barreira, de que eles não confiavam 100% em mim por ser imigrante. Então, o tempo todo tendo que se provar e mostrar o seu melhor. Atualmente você trabalha com imigração. O que esse trabalho representa para você? Eu descobri, né, nessa jornada toda, eu nem imaginava, nunca sonhei trabalhar com imigração. Lá atrás, quando eu decidi ser au pair, eu mexi um pouquinho fui eu que fiz a aplicação do meu visto de turista na época, depois eu fiz a aplicação do visto de au pair também, sozinha, e eu nunca imaginei que as coisas iam caminhar dessa maneira. Então eu sempre tive um pouquinho contato ali com a imigração. Trabalhar com a imigração hoje é uma missão, né? A gente muda a vida das pessoas. Eu me encontrei no meu dia a dia, tem a contabilidade aqui também, mas a imigração é o que faz sentido na minha vida, onde eu transformo a vida das pessoas, eu realizo o sonho das famílias, das pessoas, onde eles vêm aqui em busca de uma vida melhor, de um trabalho melhor, uma oportunidade de vida, e acaba que esse trabalho, a gente acaba fazendo parte da vida deles. A gente fala muito de processo, muita petição, muito papel, muita coisa arada, legalização, mas você sente que além disso, você sente o peso, por exemplo, de que o seu trabalho muda a vida das pessoas, que o seu trabalho é um divisor de água na vida das pessoas, por exemplo? Você sente isso? Sinto muito. Como você disse, é um divisor de águas, onde a pessoa veio aqui em busca de uma oportunidade de vida melhor. Então, quando eles mandam mensagem falando, minha permissão de trabalho chegou, muito obrigada, eu vou começar a trabalhar. Ou tem muitas pessoas que estão aqui há 10, 15 anos, sem ver a mãe, sem ver um filho, sem ver a família no Brasil. Então, quando um documento chega, um green card chega, e eles mandam uma mensagenzinha falando, olha, tô indo ver minha mãe depois de 10 anos, muito obrigada. Faz toda a diferença, faz sentido no que a gente tá fazendo. Literalmente, viu? Você vai ter que cortar depois, você quer que eu fale? Pode soltar o verbo. Eu nem lembro o que eu falei alguma coisa de link. Eu acho que a sua resposta, inclusive, faz até link com a minha próxima pergunta, que é se existiu ou existe algum momento que você olhou para trás para o seu trabalho com a imigração e os resultados, e a maneira como você recebe esses resultados dos seus clientes, das pessoas que procuram a empresa, por exemplo, se você olhou para isso e falou assim, é por isso que eu faço o que eu faço. Todos os dias.
Todos os dias, aqui na empresa, graças a Deus, a gente recebe muito feedback bom dos nossos clientes. Acho que no comecinho da empresa foi um pouquinho mais impactante, porque quando nós abrimos a empresa e começamos a ter os primeiros processos, os primeiros green cards aprovados, permissão de trabalho, foi quando eu tive esse pensamento. Faz sentido, é isso que eu quero fazer para minha vida, eu tenho uma missão, eu impacto na vida das pessoas de uma maneira maravilhosa, e cada pessoa atrás da telinha tem uma história, tem um sonho. Então, toda vez que a gente recebe um review no Google, um videozinho da pessoa no Brasil, ou a gente acompanha a galera ali pelo Instagram e vê eles fazendo surpresa para a família no Brasil, a gente sabe que tem parte naquela história, que faz sentido o que a gente está fazendo. A gente acompanha o cliente desde o dia 1, então a gente sabe a luta que é, as ansiedades que eles têm, e sabe o quanto o peso que tem aquele documento, aquele cartãozinho que chega na mão deles. E como é que esse trabalho te transformou enquanto pessoa, não só como profissional? Já comentei várias vezes com o Lê, né? Quando eu trabalhava nas empresas no Brasil, eu trabalhava com clientes internos, que a gente chama, né? Que é a galera de dentro ali da empresa. E tendo a minha própria empresa, eu tenho que ter o contato com os meus clientes externos, então a gente que tem que fazer a frente disso. E eu acho que me transformou, me deixou um pouco mais humana, um pouco mais acolhedora, porque a gente não pode julgar quem tá atrás da tela, você nunca sabe o que a pessoa tá passando, então às vezes eles vêm com muita ansiedade, com medo, porque a imigração gera isso nas pessoas, né? Então, do lado de cá, a gente tem que acolher e tratar eles da melhor maneira possível para que eles sintam segurança e entendam que vai dar tudo certo. O caminho é difícil, é árduo, mas no final as coisas acabam dando certo. Então eu acho que esse trabalho me deixou um pouquinho mais humana, um pouquinho mais acolhedora com as pessoas, e de não julgar quem tá do outro lado ali da telinha, que, como eu falei, cada um tem a sua história ali. Existe algo que você gostaria de deixar de conselho para quem está nos ouvindo e nos assistindo, para os imigrantes? Ou algo que você gostaria que os imigrantes soubessem antes de procurar uma assistência imigratória? Sim, primeiro de tudo, quem tem a oportunidade, quem já está se organizando, aplique o quanto antes. A gente teve uma mudança da presidência atualmente, várias mudanças imigratórias, todo mundo está acompanhando por aí nas notícias. Diariamente o presidente tem assinado novos memorandos, então as coisas estão mudando, estão caminhando para um outro sentido. Então quem tem a oportunidade, aplique o quanto antes, se organize com os seus documentos, tenha passaporte, certidão de nascimento, tudo em dia, tudo organizado. E, claro, contrate uma assessoria o quanto antes para poder te auxiliar nesse processo todo. E para você de casa que ainda não se tocou, para alguns já nos conhecem, mas para você de casa que está chegando por agora e nos está conhecendo agora, eu e Jéssica somos os donos da Prisma, que é uma empresa de consultoria imigratória aqui nos Estados Unidos. E a gente trabalha com papelada imigratória de diversos processos. Dito isso, agora nós vamos falar de imigração com vocês. Gente, então assim, pra gente começar já dar um grito imigratório aqui pro pessoal tirar dúvida, vamos falar de coisa boa, informação aqui pra vocês, tá? Quais são os erros que os imigrantes mais cometem quando tentam se legalizar? Vários. Vão anotando aí em casa, hein? Vários, mas primeiro que o pessoal acredita em falsas promessas. As redes sociais hoje em dia, todo mundo fala o que quer, da maneira que quer, e o pessoal acredita em falsas promessas. Então consultem, né? Façam consultorias, pesquisem nos sites oficiais do governo, da imigração, não acreditem em falsas promessas. Tudo que é muito fácil, muito rápido, tem alguma coisa estranha ali. Então, são as falsas promessas. E um outro erro que as pessoas cometem é em aplicar sozinhos. A imigração, existem vários formulários, algumas pessoas precisam do pedido de perdão, algumas pessoas têm algumas exceções, e o pessoal não sabe exatamente o que está fazendo. O ideal é que vocês procurem uma assessoria, procurem alguém que possa auxiliar vocês, orientar quais documentos enviar, porque o envio incorreto pode vir uma negação do processo. Atualmente pode acontecer também de vocês se colocarem em deportação sozinhos, por cometerem o erro de estar aplicando sozinho, de acreditar em falsas promessas e estarem desinformados. Então, se informem,
procurem uma assessoria. Eu vou deixar algo bem esclarecido para vocês aqui de uma coisa. Existem os formulários que vocês sabem que eles existem. A gente aqui não tá menosprezando a inteligência de quem aplica em casa e aplica sozinho, tá? A gente tá dizendo o seguinte, vocês sabem quais formulários são os de base. A gente sabe que vocês sabem, nós, enquanto empresa, sabemos também. Mas existem os formulários adicionais, existe a maneira certa do preparo, existem os documentos de suporte que muitas vezes vocês enviam errado, e aí volta pacote, você atrasa o seu processo. Atualmente, por exemplo, o novo memorando, como vocês viram por aí, você, se está nos Estados Unidos depois de 30 dias, tem que registrar com o governo, ou seja, o governo sabe onde você está. E aí, se você ficar overstay, ficou overstay, é ficar além do limite permitido no seu visto dentro dos Estados Unidos. O pessoal já tá recebendo cartinha de deportação. Aí imagina você fazendo seu processo sozinho aí na sua casa, sem saber dos pormenores, sem saber se às vezes você precisa aplicar para um perdão, às vezes você precisa aplicar para um formuláriozinho extra pro seu pacote completo. Eu e a Jéssica, a gente sempre conversa muito sobre isso. Porque às vezes não é só sobre pegar ali a informação na inteligência artificial e achar que dá conta de fazer sozinho. Tem gente que dá conta sim. Tá? A gente sabe que tem gente que dá conta sim, mas na grande maioria das vezes os pacotes vão muito errados para a imigração. E aí não é legal, tá? Essa informação que a Jéssica deu aqui é de ouro. Tomem cuidado com os processos que vocês estão fazendo por conta própria só porque querem dar uma economizadinha aí no dinheirinho da família. Porque às vezes esse dinheirinho vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família dentro de casa. Então às vezes você investe um pouquinho a mais e tem paz de espírito. De experiência própria com quem já está trabalhando com imigração há quase uma década. Né, Jé? Exatamente. Às vezes o pessoal, né, não menosprezando ninguém. Como você falou, a gente sabe que todo mundo é capaz. Hoje em dia tá cheio de inteligência artificial, vídeo no YouTube, como faz. Mas quando vocês contratam assessoria, a gente tem uma estratégia. Às vezes tem documentação faltando que a gente consegue ter uma estratégia de como suplementar, como se organizar, para que o oficial de imigração que receba aquele processo, ele não tenha dúvidas sobre o que está acontecendo ali, o que ele está recebendo em mãos. Então, tem alguns processos que às vezes tem um pessoal que nos procura porque o processo está parado, mais do que o tempo que a imigração pede do processing time, né, para ter uma decisão no caso. Tem gente que vem documento errado, escrito errado, data errada, exatamente por isso, porque quando vocês contratam a assessoria, a gente revisa toda a história de vocês, toda a documentação de vocês, conversa, entende a necessidade de cada um. Então, tomem cuidado. Sabe quando vocês escutam que cada processo é um processo? E aí eu sei que existe uma piada já entre os imigrantes que falam assim, isso aí é conversa de assessoria, de escritório e tudo mais. Gente, não é. Vou dar um exemplo. Quando você casa com alguém, a sua família é diferente de uma outra. Tem documentação que uma família tem documentação que outra família não tem. Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, é muito verdadeiro. Os processos precisam ser personalizados para que você de casa não tenha problema com o seu documento, para que a sua jornada imigratória seja 10 de 10. E aqui na Prisma a gente garante, tá? Mas, deixa eu mudar um pouquinho a direção, porque eu sei que a gente vai falar bastante coisa sobre tirar dúvidas e tudo mais, bater um papo aqui. Na sua percepção, na percepção da Prisma, qual tipo de processo tem crescido mais nos últimos tempos? Sem dúvida nenhuma, o asilo. O processo de asilo do pessoal que vem, processo de violência doméstica, que é um processo que não era tão conhecido ou o pessoal não tinha acesso à informação. Então são os dois tipos de processo que atualmente aqui na Prisma a gente tem presenciado, que cresceu bastante. E claro, o ajuste de status por casamento, que nunca para, é um processo ali que sempre vai ter, mas o asilo e a violência doméstica são processos que cresceram bastante atualmente. E quem tá pronto para aplicar? Qual é o básico que a pessoa tem que organizar para procurar uma assistência? Primeiro de tudo, procure assistência. Sem perder tempo, pessoal. Principalmente porque a gente não cobra consulta. Exatamente, porque aqui com a Prisma nós não cobramos pelas consultas. E nós orientamos vocês desde o dia 1. Então, procure assessoria. Nós orientamos de toda a documentação, mas basicamente tem os documentos pessoais, seu e da sua família, né, dos filhos, do marido, certidão de nascimento, passaporte, o visto, carimbo de entrada, são os documentos básicos para daí a gente
começar a trabalhar no caso com vocês. Nós atendemos os 50 estados. A Prisma atende todos os estados dos Estados Unidos. Nós estamos localizados em Nova York. A nossa empresa é baseada aqui. Nós somos certificados em Nova York, mas atendemos todos os estados, tá bom? Já minha pergunta para você é: para esse pessoal que quer realizar o sonho imigratório esse ano, que quer realizar o sonho americano, correr atrás da papelada deles, o que você diria para quem tá pensando em começar agora? Aplique o quanto antes. Vocês estão vendo que a urgência aqui é verdadeira, né? A gente tá falando pra vocês, corre atrás, que o negócio tá feio lá Se fora. organizem, novamente, se organizem com as coisinhas de vocês. Não esperem algo acontecer, não esperem que vá melhorar, que vai facilitar. E o que a gente tem visto e presenciado é que as coisas estão ficando um pouquinho mais acirradas. O cerco está fechando, estão exigindo mais documentos, mais provas. Então, se organizem. Tenham documentos organizados, não queiram fazer nada. Brasileiro tem o costume de dar o jeitinho brasileiro. Envia ali, a gente dá um jeito depois. E esse jeito depois vocês acabam se complicando e tendo dor de cabeça. Então se organizem com os documentos. Apliquem o quanto antes vocês puderem para evitar dor de cabeça e problemas futuros com o status de vocês dentro do país. O que eu sempre digo é o seguinte: incansáveis processos que vocês fizeram sozinhos ou com profissionais não qualificados, que vêm para a Prisma para a gente corrigir, para depois a pessoa ter uma finalização, é imenso. Então, por que não começar já onde com profissionais que são qualificados, né? Eu sempre digo isso. Às vezes você vai gastar 2 vezes porque não fez certo de maneira inicial. Entrevista imigratória, tá? O que mudou do governo passado para esse ano? No governo passado, as entrevistas estavam sendo isentas, não 100%, mas grande parte delas, onde quando o oficial recebe o processo completo, organizado, compreensível, eles estavam aprovando tudo por papéis, como a gente fala aqui, né? Então, o green card do pessoal chegava pelo correio. Atualmente, todos os casais, né, por casamento e as outras aplicações, todo mundo tá indo para entrevista. As entrevistas voltaram a acontecer. Eles estão exigindo mais provas de relacionamento, então só o básico não tá funcionando. E eles também têm feito verificações no celular do casal no momento da entrevista. Então, quando vocês estão lá na entrevista oficial, ele pede para verificar seu celular, para ver se você tem foto do dia a dia com seu marido, com a sua esposa, com a sua família. Tá ficando um pouquinho mais acirrado para aprovação de green card. Se o pessoal não vai preparado, porque algumas pessoas acham que é só ir lá e se explicar. E imigração funciona com papéis. Ele não quer ouvir a sua historinha, ele quer ver papéis, provas do seu relacionamento. Então, é o que mudou de lá pra cá. Então, as coisas estão um pouquinho mais complicadas. E se você recebe uma cartinha da entrevista e você não fala inglês fluente, como é que tá essa questão de intérprete agora para as entrevistas? O ideal é que você fale inglês, visto que você mora nos Estados Unidos, não é mesmo? Não é a realidade de muitas pessoas, e eu sei que é difícil, é uma segunda língua. Então, no governo passado também tinham os intérpretes que você podia solicitar ali no momento da entrevista, eles estavam disponíveis. Atualmente, o governo cortou gastos com relação aos intérpretes, então fica a critério do oficial se vai ter algum intérprete disponível, o que a gente tem visto aqui eles não estão tendo. Então, você pode levar o seu intérprete com você se você não fala o inglês fluente. Então, a pessoa pode contratar uma pessoa particular e levar com ela na entrevista? Correto, pode sim. Ela pode contratar um terceiro, levar, e no momento que ela chega na entrevista, ela fala que é o intérprete que vai estar acompanhando ela. Claro que, lembrando, deve ser uma pessoa certificada, com certificado de translation, né? Que ele pode tá exercendo esse serviço. Para o pessoal que aplica para Green Card atualmente, tá? Vamos dar um exemplo dos processos de família, que são por casamento, ou pai, através do pai, de filho, enfim, família. Para o pessoal que aplica para o documento de trabalho, que é um benefício intermediário para quem está aguardando a entrevista do Green Card. Antigamente, a gente recebia o social de maneira automática, né? O governo mandava pra gente o social, que era uma praticidade, né? Ô, minha senhora aí, você de casa. O que mudou, agora, depois dessas mudanças em memorando, novas leis, e o que mudou? Mudou também. Nosso atual governo cancelou a emissão automática do social.
Então, você aí de casa, que recebia no conforto da sua casa o seu social, não está acontecendo mais isso. Então, existem 2 momentos onde você pode solicitar o seu social. Quando você tem uma permissão de trabalho emitida ou quando você tem o seu green card emitido. Então, quando você recebe sua permissãozinha de trabalho em casa, você tem que fazer um agendamento no office do social e ir até lá pedir o seu cartãozinho. Ou no momento do green card, mas atualmente ninguém tá recebendo nada pelo correio. Acabou a mamata, queridos. Tem que ir lá no escritório do social e aplicar, tá bom? Antes de vocês irem lá pessoalmente, dá uma ligada no mais perto da sua casa. Faz um agendamento para não perder a viagem, tá bom? Jé, fiz a entrevista, tá? Aconteceu a entrevista. O que esperar depois disso? Primeiro de tudo, paciência. O mais difícil. Paciência! Eu sei que a ansiedade corrói, o bichinho da ansiedade entra em vocês, mas tenham paciência. Alguns casos, eles são decididos no mesmo dia, na mesma semana. Alguns casos podem demorar até 120 dias. Então, atualmente, no novo governo, eles estão pedindo até 120 dias para ter um resultado, né? Uma aprovação, uma negação do seu caso depois da entrevista. Nada antes disso pode ser feito. Esperem os 120 dias. Se nada acontecer até lá, após esse período, vocês podem abrir um inquiry com a imigração, falando: hey, esqueceram de mim, quero saber o que está acontecendo. É verdade que eles podem visitar a residência do aplicante depois da entrevista? Podem sim. Alguns casos aconteceram com os nossos clientes, onde a pessoa, né, o casal finalizou a entrevista, foi para casa e no final do dia... Nog. Vocês estão vendo, hein? Final do dia teve uma visitinha para verificar se o casamento é verdadeiro, por amor, se o casal estava em casa juntos. Então, também prestem atenção nisso, que eles estão fazendo visitinhas para vocês. E uma segunda entrevista também é verdade que acontece? Acontece. A segunda entrevista, ela é quando tudo saiu do eixo na primeira entrevista, onde o casal, por mais que seja verdadeiro, que saiba o dia a dia um do outro, acaba não respondendo as mesmas perguntas, né? Para quem não sabe, numa entrevista de green card por casamento, o casal vai até lá para provar que casou por amor, não por benefícios imigratórios. E um oficial de imigração faz perguntas do dia a dia do casal, e nesse momento ele pode tanto separar os dois, como fazer com os dois juntos na sala. E aí, quando tudo dá errado, quando eles não sabem o que estão respondendo, mulheres, maridos que estão desligados, peguem no pé deles para vocês conversarem sobre a entrevista. Se tudo deu errado, a imigração vai enviar um novo agendamento de uma segunda entrevista, que aqui se chama Stocks Interview, que é uma entrevista de fraude. E aí a coisa fica um pouquinho mais complicada. É onde eles vão fazer uma bateria de perguntas com o casal separado, para ter certeza absoluta de que vocês não estão mentindo e não casaram apenas por benefícios imigratórios. Você falou disso agora na entrevista, me veio uma outra pergunta que eu quero que esclareça para quem tá nos assistindo em casa, tá? O que eles perguntam numa entrevista? Se fosse assim, em tópicos, o que eles repassam nessas perguntas? Basicamente, eles começam perguntas sobre a família. Então, você tem que saber o nome do seu sogro, da sua sogra, se tem cunhado, cunhada, se tem o marido ou a esposa tem filhos de um outro casamento, qual é a rotina da criança na casa com vocês, a rotina do dia a dia do casal. Então, que horas acorda para trabalhar, quem sai primeiro, quem faz a janta, quem faz o café. O dia a dia ali mesmo, né? Que lado da cama você dorme, qual a comida favorita do seu marido e as finanças da casa. Então, como vocês se organizam financeiramente, quem paga as contas, qual o valor que cada um paga, quem faz mercado, quem paga a luz, quem paga o aluguel. Então, basicamente é isso, sobre a família, sobre o dia a dia do casal e a parte financeira do casal. É claro que, dependendo do oficial de imigração, isso pode se escalar para mais perguntas. Se vocês começarem a rebolar ali nas respostas, se gaguejar, né, o oficial ele pode avançar um pouquinho mais e fazer mais perguntas sobre a rotina de vocês mesmo, coisas mais pontuais.
que um casal normalmente sabe do dia a dia um do outro. Dessas 3 partes que eu já expliquei, o casal também tem que contar um pouquinho da sua história, da linha do tempo do casal. Como vocês se conheceram, quem apresentou o casal, quando vocês começaram a namorar, quando que noivaram, como foi o pedido de casamento, quando que vocês casaram, quando que foram morar juntos, se tiveram filhos, timeline mesmo ali, né? A história do casal. Como eu disse, parece bobeira. Tem muitos clientes que ficam revoltadíssimos em ter que ir lá na entrevista e explicar isso pro oficial de imigração, mas eles realmente testam para ver se foi por amor ali, existe uma história convicta de que eles são um casal. Então, prestem atenção na linha do tempo. Algumas pessoas são ruins com datas, mas é importante que vocês saibam, né, pelo menos ali mês e ano, de que se conheceram, começaram a namorar, quando foram morar juntos. A linha do tempo é extremamente importante no momento da entrevista. E quem quer contratar a Prisma agora? Como que a Prisma funciona? Que as informações da Prisma vocês vão ver aqui na tela o tempo todo. Tá bom? Então não se preocupem. Eu também tô deixando aqui na descrição do vídeo as informações da Jéssica e da Prisma, como entrar em contato. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode agendar com a gente tira todas as dúvidas, não cobramos nada. Mas é importante pro pessoal de casa entender como a Prisma funciona. Então conta pra eles. Então vamos lá. Eu tava olhando aqui pro lado pros clientes que eu tô... Você é de casa, nós estamos trabalhando aqui, viu? É assim, um olho no peso, outro no gato. Nós somos uma empresa digital. Então, temos a nossa sede em Nova York, mas atendemos os 50 estados do país. Imigração é um departamento federal, trabalhamos com todos os estados. Então, você entra em contato, a gente agenda uma reunião por videochamada com você, seu marido, sua esposa, com a família inteira, não tem problema. Tiramos todas as dúvidas. Começamos com a contratação, então nossa assessoria acompanha vocês desde o dia 1 de contratação até o agendamento da entrevista. Fez a contratação, orientamos sobre documentos, informações, tudo que é necessário para o processo de vocês. Fazemos reuniões com os clientes para entender a demanda de cada um, a história de cada um, como remanejar cada um e preparamos o processo. Então, a partir do momento em que vocês entregam tudo que a gente pediu bonitinho, por favor, escaneado, por e-mail, clear, vocês enviam tudo por e-mail. 10 dias úteis nós fazemos o nosso trabalho do lado de cá. Então, com 10 dias úteis, preparamos todo o processo de vocês e enviamos impresso para sua residência. Então, você vai receber, fez a contratação, enviou os documentos por e-mail, você vai receber na sua casa o processo prontinho, da maneira que ele tem que ir para a imigração e que o oficial gosta de receber. Então, recebeu, vocês executam as assinaturas onde nós orientamos. Então, a gente sempre tá com vocês, tá? Ninguém faz nada sozinho aqui. A gente sempre tá acompanhando. Recebeu, executou as assinaturas, envia o processo para imigração. E aí, paciência, meus amores. Paciência para esperar as notificações da imigração chegarem. Se vocês têm dúvidas no decorrer do processo, se vocês recebem notificação pedindo mais evidências ou mudou de endereço, Jéssica, mudei de endereço, meu Deus, a gente se organiza com vocês para mudar o endereço dentro da imigração. Então, basicamente, a tarefa de casa de vocês é se organizarem com os documentos e informações que nós precisamos, porque ainda não vamos dentro da sua casa pegar os documentos. Mas já, vem aí. Já a gente se organiza para isso. Mas vocês basicamente se organizam com os documentos que a gente solicita, envia e nós fazemos todo o trabalho do lado de cá e continuamos acompanhando vocês até o finalzinho no agendamento de entrevista. Qual é o número de contato da Prisma? 929-823-4645. E se alguém quiser mandar um e-mail para Prisma em vez de mandar um WhatsApp ou fazer uma ligação? Pode mandar e-mail no contact@prismaprovider.com. E o nosso arroba do Instagram? O nosso arroba do Instagram é o Prisma Provider. É isso então, essas são as informações sobre a Prisma. Eu vou fazer mais algumas perguntinhas pra Gê aqui num outro rumo, mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre questão imigratória, nós estamos à disposição. Saibam que a gente, por ser imigrante, entendemos a sua demanda, entendemos a sua urgência, entendemos a sua aflição. E por isso, não cobramos a consulta. Nós não cobramos por essa discovery call que a gente chama, né? Que é uma triagem que a gente faz para entender o seu processo, saber a sua demanda. E se a gente puder te ajudar, vai ser um prazer ter vocês como clientes na Prisma.
Mas, Jé, pra gente falar umas bobagens aqui, eu sei que você é uma mulher que gosta muito de Nova York. A gente sempre fala muito isso, que a gente tem um privilégio, e é um privilégio muito legal morar em Nova York. Pro pessoal que tá vindo passear, que lugares você indica pro pessoal visitar? Bom, primeiro de todos, e que todo mundo desenha, Estátua da Liberdade, a mais famosa. Eu nunca fui, tá? Você de casa, eu moro aqui há 10 anos, eu nunca fui na Estátua da Liberdade. Uma vergonha. Vergonha. Algum rooftop, porque vocês têm uma visão panorâmica da cidade. É muito legal. Então, tem vários rooftops pela cidade. Acho muito legal. A culinária também, eu acho, né? Culinária ali, tem os restaurantes, tem os fast foods, mas existem alguns restaurantes italianos que são bem legais na cidade. Existem os cooks, que eu e Leandro, a gente sempre se aventura pela cidade, atrás de cookies e cafezinhos. Esses dias a gente comprou um cookie que tinha 1000 calorias cada cookie. A gente só descobriu depois que chegou em casa e se enfiou no cookie. Eu queria morrer. Um cookie 1000 calorias, gente. Depois teve que morrer na academia, né? Um sofrimento danado. Os cafezinhos e o Central Park. Eu acho que é legal também. Uma dica legal é alugar uma bike, rent a bike. Eu não sei exatamente o valor que tá agora, mas eu acho que é ali em torno de 12, 15 dólares o dia. E vocês conseguem circular pela cidade inteira de bicicleta, tem uma visão diferente da cidade e conseguem fazer a volta toda pelo Central Park. Acho que é um passeio interessante de se fazer no verão, né, gente? Qual estação você prefere pra quem tá no Brasil pra vir pra cá? Qual você sugere a melhor estação pro pessoal passear? Primavera, verão. Primavera, onde as florzinhas ainda estão ali no Central Park, o tempo tá mais fresquinho, e o verão. Se você pudesse dar um conselho só pra quem tá nos assistindo, não precisa ser relacionado a trabalho e não precisa ser nada profissional. Pode ser de vida mesmo. Qual seria esse conselho que você daria pra quem tá nos assistindo? Não desista. Não desista dos seus sonhos. E o conselho que minha falecida vozinha me deu quando eu tava na dúvida se eu vinha pra cá, se eu não vinha, o que eu fazia da minha vida. Ela falou assim: faça o que você tem vontade. Não escute o que os outros estão falando, não se importe com o que os outros estão te falando. Faça o que você está com vontade de fazer e o que é importante pra você. Foi o que ela me falou lá atrás, quando eu tava naquele vai e vem, vou, não vou, fico, não fico, o que eu tô fazendo da minha vida. Então, o meu conselho pro pessoal de casa é isso. Não desistam do que vocês querem. Existem empecilhos na vida, existem os desertos que a gente passa, dias difíceis, mas o mais importante de tudo é não desistir daquilo que você quer, daquilo que você procura. E é isso. Jé, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer estar aqui com você. Todos os dias a gente tá junto, mas assim, muito bom pra mim estar com você o tempo todo e compartilhar com todo mundo de casa o nosso trabalho, a nossa empresa, o nosso serviço mesmo, né? Assim, o que a gente faz que ajuda as pessoas. A gente aguarda vocês, tá? A gente tá aguardando a ligação de vocês, a gente tá aguardando a mensagem de vocês. Mesmo que não for pra fechar, mas é pra fechar sim. Mas vem tirar dúvida com a gente, porque o nosso trabalho é muito sério, apesar das brincadeiras aqui. Porque o meu quadro é mais despojado mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou essa pessoa de energia pra cima. Mas a Prisma cuida de vocês com muito profissionalismo. E a gente tem informação de qualidade pra vocês verdadeira, tá bom? Já quer deixar alguma mensagem final, alguma coisa? Então, pra vocês que querem contratar a Prisma, saibam que aqui vocês não são mais um cliente, mais um processo, apenas papéis. Nós nos importamos com cada um que entra em contato, nós tentamos acolher vocês da melhor maneira possível, nós queremos escutar a história de vocês, nós amamos escutar a história de cada cliente, fazer parte disso. Então, nós nos importamos realmente com o passinho e o sonho de cada um. Nós levamos a sério a realidade que é esses papéis. É um divisor de águas na vida das pessoas. Saibam que assim que vocês entram em contato, vocês estão bem cuidados por nós. Pra você de casa que não sabe, pra além da nossa parceria de trabalho, eu e Jéssica somos grudados, nós somos quase irmãos. A gente é literalmente família aqui. Então conta pra eles já como que a gente se conheceu, como que é essa nossa ligação, como que a gente lida com a empresa e com a vida pessoal também. Dá um grito pro pessoal de casa sobre a gente também, pra eles saberem um pouquinho como funcionam as coisas por aqui. Eu e Leandro, basicamente, a gente é reflexo um do outro dentro da empresa. A gente divide do mesmo cérebro. Nós nos conhecemos trabalhamos juntos e claro que cada um com suas qualidades. Eu tenho as minhas, Leandro tem as qualidades dele. A gente se olhou um belo dia e falou, por que não abrir um negócio?
abrir um próprio negócio. E foi aí que eu lembro até hoje que eu fui no apartamento que ele morava aqui em New Jersey. A gente sentou no chão da sala dele com um caderninho e começamos a rabiscar a nossa empresa. Qual vai ser o nome da nossa empresa? Qual vai ser o logo da nossa empresa? O que nós vamos fazer? Começamos do zero. Então, como a gente sempre fala, se tem uma coisa que a gente aprendeu a unhadas, foi empreender. A gente não sabia nem o que estava fazendo, nem como ia fazer, a gente só sabia que queríamos fazer aquilo acontecer. Então, nós começamos ali do zero, eu e Leandro, e sempre deu muito certo, graças a Deus. É uma sociedade onde existe muito respeito um pelo outro, pela opinião do outro. Nós entramos num acordo muito rápido com as coisas, até porque a nossa linha de raciocínio também é muito parecida. Então, às vezes os clientes até se confundem, a gente tenta se identificar ali para eles, oi, a Jéssica, oi, o Leandro, mas eles se confundem porque a gente responde eles igual, nossa linha de raciocínio é igual. Além da vida profissional, a gente tem uma vida pessoal, onde também tem muito respeito. A gente, graças a Deus, consegue separar esses dois pontos da nossa vida, além da sociedade, onde é uma parceria maravilhosa. Agradeço a Deus todos os dias por ter te colocado na minha vida, além. Amém. Na vida pessoal, a gente é família. Então, os dias bons, os dias ruins, a gente tá ali um pelo outro. Os bastidores são babado, viu? Quando tá tudo desabando, o outro fala, peraí que eu dou conta aqui. E assim vai. Eu e Leandro saibam que a gente é uma coisa só dentro da empresa. Não existe Jéssica e Leandro, existe a Prisma. E lá fora a gente luta as nossas guerras juntos, graças a Deus. É muito engraçado como que o universo traz pra gente pessoas especiais. Porque Jéssica foi um presente pra mim. Eu lembro que em diversos momentos da minha vida, cruciais assim mesmo, de divisor de águas mesmo, era ela que tava lá presente, assim, de momentos que eu precisava daquela segurada, assim, sabe? Então, eu sou extremamente grato. É engraçado que quando a gente decidiu ser parceiro de trabalho, é porque já existia uma amizade muito forte e a gente tinha esse desejo de empreender. E é muito também engraçado quando ela fala que ninguém nos ensinou a empreender, porque não é piada não, viu, gente? Ninguém nos ensinou não. Foi na pancada. É na pancada. É porque, assim, a gente conta as partes boas, e a vida tem que ser assim mesmo, né? Ninguém quer ouvir a parte ruim, assim, a gente unhando a vida pra acontecer. Mas como todo bom empreendedor, a gente teve as nossas pedrinhas no nosso caminho e a gente foi pegando elas e o castelinho tá, ó, em pé, hein? Em pé. A Prisma hoje, ela é fonte de renda da minha casa, da casa da Gé, e somos muito gratos por todos os nossos clientes, pela confiança de vocês. Somos gratos por não ter desistido também, porque não é só flores. Empreender não é só bonito. Empreender não é só essa falsa ilusão de que você é livre para fazer o que você quer o tempo todo. É muita disciplina, muita organização, graças a Jéssica, muita persistência. E eu devo, assim, muito de quem eu sou hoje a Jéssica. É muito verdadeiro isso. Então, amiga, muito obrigado por tudo. Por ser, assim, uma amiga de ouro e uma sócia que não tem igual. Porque eu vou falar, gente, as histórias que a gente conhece de sociedade lá fora, é assim, nós estamos no céu. Eu que agradeço muito a você também. Imagina, eu sempre falo pra todo mundo, o pessoal sempre vem perguntar, né? E aí, como é que tá a sociedade? Eu não tenho palavras, assim, do tanto que a gente consegue se comunicar, e o principal de tudo é o respeito um pelo outro. Também sou muito grata a Deus por ter você na minha vida, por também estar ali sempre quando a coisa dá uma deslizadinha, a gente segura um ao outro. Obrigada. Eu que agradeço. Não é pra chorar. Mas tá bom, Gé, ó, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. Obrigada, gente. Tchau.